Olá! Para quem não me conhece, o meu nome é Renato Chaves. É um grande prazer, uma grande honra poder participar desse grandioso evento, desse congresso online sobre administração e recursos humanos. Na minha palestra de hoje, Transformando Firmas em Organizações, irei falar em 3 aspectos diferentes, no qual eu dividi a palestra em 3 partes, sendo a primeira parte, irei falar sobre a maturidade de gestão das empresas, no qual você poderá também fazer toda essa análise de como anda a maturidade de gestão da empresa que você trabalha. A segunda parte, irei falar sobre alguns aspectos importantíssimos que têm feito toda a diferença dentro das organizações por parte das pessoas, que têm feito toda essa transformação. E a terceira parte, você também não pode ficar de fora, você não pode perder, que eu irei ensinar de uma forma muito simples, muito básica e objetiva como você pode diagnosticar os processos de sua empresa. Espero que vocês gostem. Assistam! Na primeira parte de nossa palestra, conforme foi combinado e falado, você sabia que o Brasil possui 17 milhões e meio de empreendimentos? Imaginem só, são 17,5 milhões de empresas. Daí eu pergunto a você, nessa imensidão corporativa, nessa imensidão organizacional, eu pergunto a você, toda empresa é igual? Você acha que no meio dessas 17 milhões e meio de empresas, todas as empresas são iguais? Se você respondeu não, você acertou. Determinantemente não. Cada empresa é única. Cada empresa tem o seu tipo de negócio, tem a sua cultura, apesar que tem alguns aspectos muito similares, como pessoas, máquinas, equipamentos, matéria-prima, insumos, metodologia, espaço físico e medidas. Porém, cada empresa é única, cada empresa tem a sua identidade, a sua essência. E isso tem feito toda uma diferença. No meio dessa imensidão de 17 milhões e meio de empresas, o que tem feito toda a diferença chama-se gestão. O fator gestão tem um papel importante nesse sentido. É onde que eu gostaria que você prestasse bastante atenção em relação ao que eu vou falar. Quando tratamos de gestão, não é fácil, porque nós sentimos na pele. Conforme você pode ver agora na tela, você vê toda a minha expressão durante toda a minha carreira profissional, todos esses anos, como que eu tenho sentido na pele, né, a questão de trabalhar com gestão. Muita gente, eles enxergam gestão como um grande tabu. Apesar que não é, gestão não é um tabu, porém, quem trabalha com ela sente na pele o que realmente faz toda a diferença dentro de uma organização. No meio dessas 17 milhões e meio de empresas, no meio desse mundo corporativo, eu tenho uma forma bacana para fazer uma classificação de uma empresa. Como eu falei, cada empresa é única. Só que nós podemos dividir uma empresa em 3 níveis, no qual irei falar para vocês agora. É uma forma simples, objetiva, que você também poderá fazer essa autoanálise aí agora, assistindo essa palestra. Eu divido e classifico uma empresa em 3 níveis, começando do 3º nível como nível mais baixo, o 2º nível como nível intermediário e o 1º nível como sendo um nível essencial, o nível ideal. Então, uma empresa, ela pode ser dividida em 3 níveis. Eu classifico a empresa chamando de empresa-firma, que é a de 3º nível, empresa-empresa, que é a de 2º nível, e a empresa-organização, que é de 1º nível. Então, relembrando, eu classifico uma empresa em 3 níveis. A primeira delas é a empresa-firma, a segunda, empresa-empresa, e a terceira, empresa-organização. Como que funciona uma empresa-firma, que é o grau mais baixo em se tratando de maturidade de gestão? Olha que interessante. Uma empresa-firma, geralmente, ela não conhece os seus clientes, tampouco conhece os seus produtos.
A parte de mão de obra, geralmente ela encara a mão de obra, as pessoas como recursos e não como parceiros. Não existe uma cultura organizacional disseminada, aculturada na empresa. O meio ambiente, aspecto físico, é totalmente desorganizado, uma bagunça, falta climatização, falta iluminação, o layout é desordenado, uma bagunça só. A questão da metodologia de uma firma, ela não existe uma metodologia padronizada, praticamente não existem padrões. Cada pessoa, cada colaborador, cada funcionário faz da sua maneira, do jeito que bem entender. E com relação à mensuração de processos, eles não mensuram processos. Então, uma firma é o grau mais baixo em se tratando de maturidade de gestão. Praticamente, a sua gestão é inexistente. Me perdoe, me desculpe falar dessa maneira, mas no meio do meu caminho, da minha caminhada como consultor, eu tenho visto várias empresas, firmas por aí, onde elas já estão no mercado há bastante tempo, dão lucro, porém jogam dinheiro fora, desvalorizam funcionários. Funcionários são simples recursos. Talvez o funcionário seja até qualificado para atuar em determinadas áreas e situações, mas ele não é valorizado. Isso caracteriza o que? Uma firma. Matérias-primas e insumos. Você vai olhar matéria-prima e insumos, a falta de materiais, a compra de materiais em duplicidade. Os materiais estão se deteriorando, eles não são armazenados corretamente, mas eles são amontoados um em cima do outro. E isso ocasiona o quê? Caracteriza uma firma. Uma empresa que não possui padrões definidos. Firma. Uma empresa desorganizada, bagunçada, onde está tudo sujo. Firma. E principalmente a parte de mensuração de resultados. Você pergunta para um funcionário da firma: fulano, quantas peças você produziu hoje? Ele vira para você e fala: um tantão, um monte. Você me apertou sem abraçar. Isso caracteriza uma empresa de terceiro nível. O nível mais baixo é se tratando de maturidade de gestão, que é a empresa firma. Então, por favor, a partir de hoje, quando eu falo o título da nossa palestra é Transformando Firmas em Organizações. Então, nós estamos querendo falar de elevar o grau de maturidade de gestão de uma empresa, sendo a empresa com um grau inferior de maturidade de gestão chamado de firma. Num grau intermediário, nós temos a empresa-empresa. Uma empresa-empresa é aquela que deixou de ser firma e se tornou uma empresa, ou que já se nasceu uma empresa. Exemplo, uma empresa-empresa é aquela que está padronizando os seus processos, estão qualificando os seus funcionários, conhecem as suas partes interessadas, conhecem os seus clientes, conhecem os seus produtos. A parte, por exemplo, de meio ambiente, aspecto físico, eles estão com o ambiente todo organizado, climatizado, iluminado, o layout todo adequado e a sua gestão está sendo aculturada, a gestão está sendo implementada, a gestão está passando por uma essência dos funcionários. Isso é bacana, isso é uma empresa. E a empresa é aquela que vai se tornar um dia uma organização. Então, o grau mais baixo nós temos a empresa firma, que não tem gestão, a gestão dela é quase inexistente. Empresa, que é um grau intermediário de gestão, aquela que está começando a se aculturar em termos de gestão, conhece gestão, está aplicando gestão, só que ainda ela não é uma organização. E uma empresa de primeiro nível, uma empresa com uma cultura organizacional, é a empresa organização. Essa sim faz toda a diferença. Os seus funcionários são altamente qualificados, são altamente vistos pela sociedade como grandes profissionais. Matérias-primas e insumos de qualidade, na quantidade adequada, com fornecedores qualificados, selecionados. Questão de máquinas e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. Lembrando que máquinas e equipamentos na firma, geralmente,
A firma não faz manutenção, ela faz aquela manutenção corretiva, o famoso recurso técnico, a gambiarra como nós conhecemos. Já na organização, não. Máquinas e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. E com relação à mensuração de resultados, todos os seus processos são mensurados. Se você perguntar quantas peças você produziu, fulano, ele vai falar, foram produzidas 99 peças, das 99 peças, 2 saíram com leve defeito, nós vamos ter que retrabalhá-las por causa disso, disso e disso. Eles sabem a real causa e motivo do que gerou essa anomalia. Diferentemente, quando você olha lá numa firma, o funcionário não sabe. Ele desconhece o processo. Por desconhecer o processo, ele desconhece a causa. Acaba o quê? Afetando todo o processo da empresa. Quando nós falamos que uma empresa tem que ter foco organizacional, nós temos que focar a organização, que é o sonho de consumo de qualquer pessoa poder trabalhar. É o sonho de qualquer gestor poder gerenciar essa empresa, gerenciar uma organização. Então, lembrando, em termos de maturidade de gestão, o que vai diferenciar uma empresa da outra é o grau de maturidade em que elas se encontram. Firma, empresa, organização. E o nosso foco é organizacional. Então, eu pergunto a você agora, como você classificaria a sua empresa? Firma, empresa ou organização? Essa é uma pergunta que você poderá fazer junto com a sua equipe para fazer esse levantamento sobre a classificação de maturidade de gestão da sua empresa. Vamos para a nossa segunda parte da palestra. Lembrando a você que, a partir do momento que você identificou e classificou a sua empresa, firma, empresa ou organização, nós temos que agora partir para o próximo passo, que é que nós não podemos ficar presos a certos paradigmas, nos quais eu irei comentar agora. Os paradigmas, eles podem nos cegar, podem nos deixar mudos, surdos perante uma determinada situação. Simplesmente porque os nossos valores e os nossos sentidos podem nos confundir, e nos confundem mesmo. Um exemplo que eu dou para vocês. O que você está vendo? Imaginem só o que você está vendo. Quando eu faço essa pergunta, seja no auditório, numa sala de aula, num treinamento ou qualquer outro lugar, 99% das pessoas tendem a responder a mesma coisa. Várias dessas pessoas respondem: é um celular, é um smartphone. Mas agora, para você que está aí, o que você está vendo? Você está vendo apenas um celular, um smartphone? Tem certeza disso? Na minha visão, na minha concepção, isso aqui é tudo, menos um celular e um smartphone. Se eu perguntar a sua idade agora, você que está aí na casa depois dos 20, dos 30, dos 40, não sei a sua idade, mas imaginem só, você me responder que isso aqui é um simples celular. Se eu perguntar isso aqui para o seu filho, para o seu irmãozinho, sobrinho, pequeno, uma criança de 5 anos de idade, ele vai me falar que isso aqui é o quê? Um celular? Você vai me dar a mesma resposta de uma criança de 5 anos? Pois quando falamos em gestão, nós temos que ter uma visão totalmente diferenciada. Nós temos que enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Quando tratamos de gestão, tratamos de mudança, nós precisamos de enxergar de forma sistêmica, não de forma linear. Pau é pau, pedra é pedra, pau que nasce torto morre torto, não. Sempre vai ter uma forma diferenciada para enxergar as coisas. Quando eu olho para isso aqui, eu estou enxergando oportunidades, negócios, alegria, tristeza. Eu estou enxergando também estreitamento de relações, dinheiro, contratos, mas eu também posso estar enxergando o quê? Um simples objeto. Depende da forma que você enxerga as coisas.
Então, a partir do momento que você já fez a classificação de maturidade de gestão da sua empresa, o segundo passo é você sair fora de certos paradigmas, não ficar preso a certos paradigmas. Outro exemplo que eu dou a você, conforme está na tela. Quanto que é 1 mais 1? Quando falamos de gestão, lembramos novamente, eu te lembro novamente, nós temos que enxergar as coisas de forma diferenciada. O que nós aprendemos na escola é que 1 mais 1 é 2. Mas será que é 2 mesmo? Por exemplo, na casa dos meus pais, meu pai e minha mãe geraram 4 pessoas. Eu e a minha irmã. Na casa do meu avô já foram 12 filhos, que geraram 74 netos com mais 12 bisnetos, uma geração toda. Então nós não podemos pensar única e exclusivamente de uma forma, que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 pode fazer toda a diferença dentro de uma empresa, toda a diferença dentro de uma cidade, uma comunidade, de um país. Quando falamos de gestão, nós temos que enxergar de maneira diferenciada. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês, a diferença, e o paradigma sobre complicação e complexidade. São duas palavras totalmente diferentes, mas que elas andam juntas. Um exemplo, se eu pegar agora um novelo de lã, aquele novelo que a vovó gosta de tricotar, se eu pegar esse novelo de lã, colocar na mão de um gato, um animal, um miau-miau, se eu pegar esse novelo de lã e colocar na mão de um gatinho, o que ele vai fazer com esse novelo de lã? Você vai me dizer, nossa, Renata, ele vai fazer um emaranhado de linha, ele vai pegar aquele novelo e vai enxergar como um objeto de lazer. Pois você tem razão, realmente ele vai fazer isso. Agora, se eu pegar o mesmo novelo de lã e colocar na mão de um artesão, o que o artesão vai fazer com esse novelo de lã? Diferentemente do gato, o artesão vai fazer produtos lindos, maravilhosos, que vão fazer toda a diferença na vida das pessoas, que vão deixar as pessoas maravilhadas. Ele próprio irá ficar maravilhado com seus produtos. Imagine o cliente, como que o cliente vai ficar? Todo maravilhado. Então imaginem só, eu pego um novelo de lã, coloco na mão de um gato, pego um novelo de lã, coloco na mão de um artesão. O gato vai fazer o que com o novelo de lã? Ele vai fazer uma complicação. Ele vai pegar aquele novelo de lã e vai fazer um emaranhado de linha, que às vezes nós nem vamos saber onde que estão as pontas daquele novelo. Já se eu pegar o novelo de lã, colocar na mão de um artesão, apesar de toda a complexidade, ele irá trabalhar de forma a criar produtos fantásticos, maravilhosos, que irá surpreender as pessoas. Olha a diferença então. O mesmo novelo de lã, colocar na mão de um gato, ele vai fazer uma complicação. O mesmo novelo de lã, colocar na mão de um artesão, apesar de toda a complexidade, ele vai fazer trabalhos lindos, maravilhosos. Daí eu pergunto você agora, e se eu pegar esse novelo de lã e colocar na sua mão, o que você iria fazer? Você iria trabalhar, apesar de toda a complexidade, você iria trabalhar de forma a gerar resultados surpreendentes ou você iria simplesmente complicar, reclamar, falar que está difícil, que não consegue, que está complicado? Não. Infelizmente, dentro das organizações, nem vou falar organizações não, dentro das firmas, igual eu tenho falado, você pega vários novelos de lã, e um novelo de lã ali pode representar uma atividade, um trabalho a ser feito, um produto a ser desenvolvido. Você coloca na mão de um funcionário e ele faz igual o gato. Está difícil, está complicado. E acaba complicando todo o meio de campo. É o funcionário que vira e fala que não consegue, que está errado, que não dá certo. Ele faz igual o gatinho, ele enxerga aquela atividade como uma atividade de lazer. Agora, quando você pega um colaborador que tem uma visão organizacional, que trabalha dentro de uma organização, de uma verdadeira empresa, você pode pegar vários novelos de lã, colocar na mão dele, que apesar de toda a complexidade, ele vai trabalhar a fim de satisfazer as pessoas, de satisfazer os seus clientes, de forma a surpreendê-los cada vez mais. E não ficar igual o gatinho, eu não consigo, miau!
Não tem jeito, miau, tá difícil, miau. Então, o primeiro passo, complicação, não. Apesar de toda a complexidade, nós temos que trabalhar de forma a gerar resultados positivos. E não apesar de toda a complicação, de toda a complexidade, a pessoa vai lá e complica ainda mais. Nunca enxergue as coisas como complicadas. Apesar de toda a complexidade, não complique aquilo que já é complexo. Ok? Um outro passo, um outro paradigma que nós temos que falar é sobre aquilo que as pessoas às vezes enxergam dentro da empresa. Por exemplo, você dá uma atividade para o funcionário vira e fala assim, eu vou quebrar um galho para o meu patrão, vou quebrar um galho para você, funcionário, vou quebrar um galho para você, meu amigo. Não, jamais. Ninguém tem que quebrar galho de ninguém, não. Todos têm que fazer a sua parte. Cada um tem que se esforçar, tem que carregar o seu fardo. Apesar, igual eu falei, de toda a complexidade do trabalho, vocês têm que fazer a atividade de forma a satisfazer essa pessoa. É assim que funciona. Nós não temos que quebrar galho de ninguém. A empresa não paga funcionário para quebrar galho de forma alguma. Ela paga funcionário para gerar resultados positivos. E é em cima desse resultado que as pessoas são valorizadas e são cobradas. Agora, outro ponto, outro fator que gera muita complicação dentro de empresa é a questão da perda de valores. A sociedade hoje, com seus valores fúteis, com suas formas errôneas de se enxergar as coisas, elas estão pegando isso e levando e contaminando, estão levando isso para dentro das empresas e contaminando as pessoas, ou da mesma forma as pessoas com seus valores fúteis estão levando isso para dentro das empresas e contaminando as empresas. Infelizmente, hoje há uma grande perda de valores. E um dos aspectos que eu gostaria de falar para você agora, se você quer ser um profissional diferenciado, quantas e quantas vezes você já ouviu falar dentro das empresas que você deve vestir e suar a camisa da empresa? Eu vou contrariar esse ditado, vou contrariar essa cultura. Porque muito mais importante do que vestir e suar a camisa de empresa é você participar dos negócios da empresa. Isso que faz toda a diferença. Porque vestir camisa e suar camisa, qualquer pessoa pode fazê-lo. Agora, participar dos negócios da empresa é isso que faz toda a diferença. Pense nisso. Então, são vários paradigmas que eu peço para você quebrar hoje ou mudar. A sua forma de enxergar as coisas, tirar essa questão do pau é pau, pedra é pedra, isso é um celular, isso é uma caneta, isso é uma borracha, isso é um carro, não. Nós temos que enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Outro ponto é a questão da complexidade e da complicação. A complexidade faz parte de nossas vidas, faz parte dos negócios de uma empresa, mas a complicação depende de você. É você que complica as coisas. Porque apesar de toda a complexidade, você tem dois caminhos. Ou de trabalhar em cima, a fim de gerar resultados satisfatórios para a empresa, apesar de toda a complexidade, ou você complicar o meio de campo em cima do que já é complexo. Então mude esse paradigma, mude essa forma de enxergar as coisas. Outro passo é aquilo que eu acabei de falar. Muito mais importante do que vestir e suar a camisa de uma empresa é você participar dos negócios dela. É você fazer toda a diferença com as suas ideias, com a sua criatividade, a fim de fazer melhorias dentro de uma organização. As pessoas agora têm uma grande deficiência, principalmente em se tratando da conjuntura em que vivemos, que nos encontramos. Há uma grande diferença entre regra e sugestão. Quando falamos em mudanças, em transformação, de transformar uma cultura de firma para virar uma cultura organizacional, o primeiro passo são as pessoas saberem diferenciar sugestão de regra. Acompanhem comigo aqui. Regra é lei, é norma. Sugestão é opcional. Eu posso virar para você dentro da empresa e falar assim, olha, eu sugiro que você venha trabalhar de forma de um blazer, por exemplo.
Isso é uma sugestão, é uma opção, é opcional para você. Agora, quando nas normas de conduta da tua empresa, quando dentro das regras da tua empresa diz que é para você vir de uniforme, isso não é sugestão, isso é regra, é lei, é norma. E muito mais importante do que isso, não estou falando só de uniforme, são de condutas, de comportamentos, de pensamentos, de palavras. É isso que faz a diferença. Então você que está aí agora, você que é um vencedor, você que é um líder, que é um disseminador de informação, leve isso para dentro das suas empresas. Faça esse trabalho de reforço, a questão cultural. Mostre para os seus funcionários a diferença entre regra e sugestão. Regra é lei, é norma, tem que ser seguido. Sugestão é opcional, você escolhe ou não. Todo projeto tem que virar processo. Aquele projeto, aquilo que você criou, uma ideia, que você leva em prática para melhoria, para inovação, aquilo tem que se transformar numa rotina. Não é uma vez única não que aconteceu na sua vida, mas aquilo tem que virar um processo dentro da sua empresa. Aquilo tem que se transformar numa rotina, onde aquilo se torna sempre um vício dentro da sua empresa. Então, outro paradigma bacana para você transformar uma firma em uma organização é esse. Tudo que você fizer de forma a agregar valor na sua empresa, seja um projeto de melhoria, de inovação, ou um projeto até de correção, que se transforme em processo, que vire uma rotina dentro da sua empresa. Olá, agora nós vamos para a parte final da nossa palestra, vamos para o plus. Conforme eu havia falado antes, vou ensinar a vocês uma forma muito simples e objetiva de fazer um diagnóstico dentro dos processos da sua empresa. Como você sabe, uma empresa é um grande processo constituído por vários outros processos, que são constituídos por vários outros processos, que são constituídos por vários outros processos e por aí vai. Uma empresa é quase uma dízima periódica, né? Um processo dentro do outro processo. Um conceito simples, bacana, que eu gosto de disseminar junto aos meus clientes, aos meus alunos, é o conceito do professor Vicente Falcone Campos, que é um grande guru da gestão, um grande guru da qualidade. Ele conceitua um processo como sendo um conjunto de causas que vai gerar um determinado efeito. Então, um processo é um conjunto de causas que vai levar a um determinado efeito. E esse efeito, ele tem dois resultados. Ou ele é um efeito positivo ou é um efeito negativo. Então, prestem atenção agora na metodologia que eu irei ensinar a vocês. É que é a metodologia dos 6 M's, dos 6 fatores de causa. São 6 palavras que começam com a letra M. Então, vamos começar a diagnosticar os processos da sua empresa. Imagine a sua empresa como um todo, como um grande processo, ou imagine agora um processo de sua empresa. Ok? Já imaginou? Perfeitamente. Então vamos lá. Eu falei com vocês que sobre 6 fatores de causa, são 6 palavras que começam com a letra M. É o fator de causa mão de obra, é o fator de causa matéria-prima e insumos, é o fator de causa máquina e equipamentos, é o fator de causa metodologia, que é o como fazer, é o fator de causa meio ambiente, que é o aspecto físico, e o último fator de causa, que é medidas, que são as mensurações do resultado. Então vamos lá. Você pega esse processo agora que você imaginou aí na sua cabeça e vamos olhar o primeiro fator de causa, que é o fator de causa mão de obra. Então, se você está dentro de um processo de vendas, por exemplo, a mão de obra do processo de vendas vai ser o vendedor, vai ser o auxiliar de vendas, o assistente de vendas, etc. Esse colaborador, ou essa mão de obra, vamos assim dizer, ela tem que estar treinada, qualificada, preparada para atuar naquele processo de vendas.
Se não tiver a mão de obra na qualidade, na quantidade certa, na qualificação correta, esse processo de vendas tende a dar um resultado negativo. Então, por isso que dentro de quaisquer um dos processos, principalmente esse de vendas que nós estamos exemplificando, tem que ter pessoa qualificada, treinada, preparada para atuar naquele processo, senão o resultado dá um resultado negativo. O segundo fator de causa, que é o fator de causa matéria-prima e insumos. Dentro desse processo, você tem que ter matéria-prima e insumos de qualidade, na quantidade certa, na hora certa, totalmente especificado para que aquele resultado do processo dê um processo positivo e não tende a dar um processo negativo. Dentro de um processo de vendas, o que seria, por exemplo, a matéria-prima e insumos? Poderia ser informações, formulários, folhas de papel, tudo aquilo que envolve, né, a matéria-prima específica para o processo de vendas. Se tiver faltando essa matéria-prima, o resultado do processo de vendas dá um resultado negativo. Então nós já falamos de dois fatores de causa. Fator de causa, mão de obra, que tem que ter mão de obra qualificada, na quantidade certa, treinada, preparada, motivada, etc. E também nós temos que ter matéria-prima e insumos na quantidade certa, na qualidade correta, dentro das especificações. Então nós já falamos de dois fatores de causa que tendem a dar resultados positivos ou negativos. O terceiro fator de causa são máquinas e equipamentos. Então você visualize aí agora, na sua mente, quais são as máquinas e equipamentos do processo que você pensou. Dentro do processo de vendas, quais seriam as máquinas e equipamentos? Computador, impressora, né? Pode ser também, né, uma caneta, tudo isso fica máquina, é relacionado à máquina e o equipamento. O telefone, né, tudo aquilo que está relacionado à máquina e equipamento no processo de vendas tem que estar em perfeitas condições de funcionamento. Imagine o PBX da sua empresa ou de uma determinada empresa não esteja funcionando. Qual seria o resultado do processo de vendas? Seria um resultado com tendência negativa. Então nós já falamos sobre mão de obra, matéria-prima, insumos e máquinas e equipamentos. Nós já falamos 3 fatores de causa dos 6, que podem dar resultados positivos ou negativos. Vamos falar do quarto fator de causa, que é o fator de causa método, que é a metodologia, que é o como fazer. Imaginem só uma empresa que não tenha o seu processo padronizado, não exista padrão adequado para estar atuando dentro daquele processo. Um padrão ele pode ser escrito, ele pode ser por foto, por vídeo, por várias situações, né? Por fluxogramas, por procedimentos operacionais padrão, né? Os famosos POs, as instruções de trabalho, etc. Desenhos, fichas técnicas de processo. Então, tudo isso faz parte do método. E quando eu falo em gestão, pessoal, gestão é formal. Não existe gestão informal. Me desculpe se a sua empresa está atuando com algum processo informal ou com gestão informal. Isso não existe. Falou-se em gestão, falou-se em formalização. E falou-se em formalização, nós estamos falando do fator de causa método. O método tem que estar padronizado, tem que estar alinhado, o pessoal tem que estar, né, a mão de obra tem que estar treinada nesse padrão, tem que estar executando as atividades conforme tais padrões. Porque senão tende a dar resultado negativo. E quando eu falo em método, é como se fosse uma receita. Imagine só um processo de se fazer café numa empresa. Se eu não tiver a receita padronizada, cada dia o café vai sair de uma maneira diferente. Da mesma forma, se eu não tiver os meus métodos padronizados, cada um dos colaboradores vai fazer de uma maneira diferente. Aí um dia o resultado sai positivo, outro dia o resultado sai negativo, outro dia sai negativo, outro dia sai positivo, e por aí falta-lhe
padronização de resultados. Ok? Então nós já falamos sobre o fator de causa mão de obra, o fator de causa matéria-prima e insumos, o fator de causa máquinas e equipamentos e o fator de causa metodologia. Agora nós vamos para o quinto fator de causa, que é o fator de causa meio ambiente. Quando eu falo em meio ambiente, eu falo de aspecto físico. Estou falando de organização, de limpeza, de iluminação, climatização, de layout. Estou falando simplesmente de um ambiente limpo e organizado, que seja produtivo. Já pensou você trabalhar num ambiente totalmente desorganizado? Nossa, o resultado tende a dar um resultado que? Negativo. Há baixa produtividade, há vários erros, há várias não conformidades e por aí vai. Fora o profissional, a pessoa, a mão de obra que fica totalmente desmotivada. Então, quando falamos em aspecto físico, nós estamos falando em organização, limpeza, climatização, iluminação, layout, que tem que ser um layout também adequado para o tipo de processo. O sexto e último fator de causa é o fator de causa chamado de medidas, que é a mensuração dos resultados do processo. No processo de vendas, por exemplo. Quantos clientes você atendeu hoje? Qual foi o valor das suas vendas diárias, semanal, mensal, quinzenal? Qual o grau de satisfação dos seus clientes? Qual o grau de insatisfação dos seus clientes? Qual o volume de vendas? Que cliente que está comprando mais? Que cliente que está comprando menos? Por que está comprando? Tudo isso faz parte do M, do fator de causa de medidas, que é a mensuração de resultados. Várias empresas, que eu não chamo de empresa, eu chamo de firmas, não mensuram os resultados do seu processo. É aquilo que eu falei, falta de mentalidade estatística por parte dos funcionários, por parte da cultura. Você pergunta ao funcionário, quantos clientes você atendeu hoje? O funcionário vira para você e fala, nossa, não me abraça, você me abraçou sem me apertar. Ou você me apertou sem me abraçar. Não faz pergunta difícil que eu não sei responder. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque o que faz toda a diferença é você saber números, ter mentalidade estatística, saber mensurar os seus resultados através das metas, dos seus indicadores de processo. Então vamos recapitular aqui essa metodologia simples, básica e objetiva que eu acabei de falar. Você imagine um processo da sua empresa ou vários processos da sua empresa e cada um desses processos tem que ter os 6 fatores de causa todos alinhados, andando em sintonia. Fator de causa mão de obra tem que estar na quantidade certa, na qualificação correta, eles têm que estar preparados para atuar naquele processo. Fator de causa matéria-prima e insumos. Tem que ter fornecedores qualificados, matéria-prima disponível, matéria-prima não sendo executada de maneira errada, não sendo matéria-prima com duplicidade de compra. Você já pensou dentro de uma empresa, dentro de um determinado processo, a matéria-prima, que é primordial para a execução do processo, está com falta? Imagine como que vai ser o resultado desse processo. Outra maneira também, imagine outro fator de causa, que é máquinas e equipamentos. A máquina e equipamento está em falta. A máquina e equipamento está quebrado. Como que vai funcionar o processo? Imagine um processo produtivo com máquinas quebradas. Vai dar resultado o quê? Negativo. Imagine uma empresa também com fator de causa método totalmente despadronizado, cada um fazendo da sua forma, do seu jeito. Como que um gestor de uma empresa, como um empresário quer que a empresa alcance resultados positivos, se todos esses fatores de causa não estão alinhados? O fator mão de obra, meio ambiente, aspecto físico. Imagine você trabalhar num lugar todo desordenado, todo bagunçado, sujo, desorganizado. Como que vai gerar-se resultados positivos? É impossível. Da mesma forma, quem não mede não gerencia. Você tem que estar por dentro de todos os resultados dos processos da sua empresa.
senão tende a dar resultado negativo. Então, aqui para simplificar, para a gente concluir essa metodologia, cada um dos fatores de causa equivalem a 1. São 6 fatores, logicamente. Se você der nota de 0 a 1 para cada fator de causa, olha que interessante. Você pode dar nota 0, você pode dar nota 0,25, meio, 75 ou 1. Você vai pegar cada processo da sua empresa e vai dar nota. Mão de obra. Mão de obra. O vendedor da minha empresa ou os vendedores da minha empresa, eu vou dar nota 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou 1. Então você vai dar nota para cada um desses 6 M's ou 6 fatores de causa. Depois, o que você vai fazer? Após você dar nota para mão de obra, máquina, equipamento, matéria-prima, insumo, metodologia, meio ambiente e medidas, você vai fazer o somatório dessas notas e vai dividir por 6. Você pega o somatório dessas notas, divide por 6 e multiplica por 100. Você vai ter o percentual ideal e adequado do seu processo. Se você está medindo vendas, processo de vendas, vamos supor que você deu 0,50 para o seu vendedor, para os vendedores, para a mão de obra. Você deu mais 0,75 para máquinas e equipamentos. Você deu mais meio para matéria-prima e insumos. Deu 0,25 para metodologia. Deu 0,5 para meio ambiente. E deu 0,25 para medidas. Você vai fazer o somatório disso e dividir por 6. Depois que você obtiver esse resultado, você vai multiplicar por 100. Esse percentual é o percentual do seu processo que tende a dar resultado positivo. O restante se você pegar esse resultado, e diminuir por 100, você vai ter o resultado de tendência a dar negativo do processo. Então é uma metodologia simples, é uma metodologia bacana, é uma metodologia instantânea que você pode fazer um diagnóstico muito rápido dos processos da sua empresa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que tem que investir em máquina e equipamento. E quando você aplica essa metodologia, você vai ver que o problema não está em máquina e equipamento. O problema está lá em método, ou o problema está lá em mão de obra. E as pessoas insistem em investir ou no aspecto físico, em galpão, em loja, e também em máquina, equipamento, em tecnologia, e esquece de investir em pessoas, investir em método, e isso faz uma diferença. Ok? Pessoal, eu agradeço, muito obrigado. Foi um grande prazer, uma grande honra poder ter participado desse congresso. Espero humildemente que as minhas palavras tenham feito alguma diferença na vida de vocês. E eu vou deixar aqui um recadinho para vocês, que eu aprendi há muito tempo, que uma pessoa virou para mim e me disse: se você me pede o novo, por acaso você já fez o velho? Se você quer o novo, você já fez o velho? Essa é uma mensagem que eu deixo para vocês. Antes mesmo de você querer algo novo, você tem que ver se você já resolveu as coisas velhas. Pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenas mudanças de paradigmas. Muito obrigado e até uma próxima vez. Deixa aqui o meu muito obrigado.